Essa tarde eu estava orando e eu já estava refletindo em algo para conversar com vocês. E me veio à mente algumas ideias e eu comecei a escrever sobre aquilo que eu estava pensando. E eu quero transmitir para vocês algo que possa ser para sua edificação nessa noite. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Vamos começar pelo versículo 12. Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Versículo 17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Duro é esse discurso. Amem os seus inimigos e façam o bem aos que os odeiam. E Jesus continua falando: abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas que esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Salta para o versículo 41. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas.
Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Duro é esse discurso. Mas aqui é o Sermão do Monte, é uma parte do Sermão do Monte que nós estamos lendo. Nós costumamos dizer que o Sermão do Monte são as normas do reino, as normas do reino de Deus. Os que vivem no reino de Deus devem seguir as normas do reino. Só que existe uma coisa que é complexa e às vezes a gente não para refletir. As normas do reino de Deus são um padrão, são uma exigência que ela é impossível de ser alcançada. Eu escrevi: um padrão de vida extremamente elevado, impossível de ser alcançado pelos humanos. Nós não conseguimos alcançar esse padrão, é elevado demais. O que Jesus colocou como norma no reino, para aqueles que entram no reino, para aqueles que são mergulhados, batizados no reino, a norma é extremamente alta, é o Sermão da Montanha. Aquele que quer ser discípulo do Senhor segue as normas do reino. E toda vez que eu leio o Sermão da Montanha e penso nessa norma extremamente elevada, impossível da gente alcançar, eu penso numa barra lá no alto e que a gente tenta transpor essa barra, saltar e passar por cima dela. E a gente fica pensando, se essa barra fosse um pouquinho mais baixo, dava para saltar. Por que essa barra do reino é tão lá no alto, tão lá em cima? E aí, essa imagem que vem na minha mente, eu lembro sempre do Tiago Braz, né? Vocês lembram do Tiago Braz? 6,3 metros, 6,3 metros, recorde olímpico em 2016. Aquilo fez até me arrepiar. Eu gosto do esporte, né? Quando ele vem, corre e salta e ele passa 6,3, eu fico, uau! É emocionante isso. Saltar por cima daquela barra, a altura. Quem olha assim, ele não vai conseguir. E a vara entorta toda e lança. E o interessante é que o sarrafo, né, a barra está acima do tamanho da vara. Ele tem que ir para além do tamanho da vara para conseguir transpor aquela barreira. E parece estranho quando a gente compara isso com as normas do reino de Deus. Parece estranho, porque as normas do reino de Deus seriam uma barra muito mais elevada do que essa. Aquela do Deprante, né? O sueco, né? O sueco que conseguiu 6,17, o recorde mundial, é para cima disso. É uma barra impossível de você saltar. Parece contraditório. Mas quando você começa a ler o Novo Testamento, quando você começa a viver a sua vida cristã, você percebe claramente essa verdade. Eu escrevi aqui: o padrão e as exigências do reino de Deus são extremamente elevados para qualquer pessoa, por melhor que ela seja. O padrão que Deus exige é muito superior do que qualquer pessoa consiga viver. Escrevi mais para dar uma ideia melhor. Nós não conseguimos viver o padrão elevado do reino de Deus porque somos pecadores. Não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que possa bater no peito e dizer: eu não pequei. Todos somos pecadores, todos somos miseráveis, longe de Deus,
Por conseguinte, somos escravos do pecado, e como escravos do pecado, nós não conseguimos. O apóstolo Paulo vai dizer isso para a gente, Romanos capítulo 7. Romanos 7, de 18 a 24, o apóstolo Paulo explica: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo, o íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Eu não consigo fazer o bem, ainda que com o meu entendimento eu saiba o que é o bem. Eu sei o que é o bem, porque o bem que eu quero receber, eu devo fazer para o outro. Mas eu quero fazer o bem para o outro, mas eu sou escravo do pecado, eu não consigo fazer. Eu não consigo. E é interessante, quando ele fala, quem me livrará, né, desse corpo, me libertará desse corpo sujeito a essa morte. Esse corpo da morte parece aquilo da Eneida, de Virgílio, né? Eu até escrevi o nome dele, que é difícil falar, Mesêncio. Parece a história do tirano Mesêncio, da Eneida de Virgílio, que é aquele tirano que amarra o corpo de alguém morto para punir a outra pessoa. Pega o corpo do morto, amarra com cordas ali, e o corpo do morto apodrece, e aquela pessoa que foi punida também apodrece e morre junto de infecções. Parece isso que ele está falando, que o apóstolo Paulo está falando. A minha velha criatura está amarrada a mim, eu não consigo me desvencilhar desse pecado que tenazmente me assedia. Nós não conseguimos obedecer. Eu escrevi: somos como um dado viciado que sempre cai no número do pecado. Somos como um dado viciado que sempre cai no número do pecado. A nossa vida é como carta marcada. A nossa vida é como carta marcada, um baralho marcado. É por isso que a gente sempre perde. Por mais que nos esforcemos, somos prisioneiros do pecado. E é por isso que a gente fere até as pessoas que a gente ama. A gente consegue fazer chorar pessoas que nos amam. É por isso que nós somos orgulhosos, contenciosos e fazemos coisas das quais nós nos envergonhamos. Nós somos e agimos assim por causa do pecado. E nós temos uma coisa interessante. Alguns escondem mais que o outro, parece ser mais puro e perfeito que o outro, mas quando você vai para a palavra de Deus, você vê que todos nós, igualmente, nos desviamos e transgredimos e saímos do caminho do Senhor. Isso nos leva a pensar numa outra coisa quando lemos a palavra de Deus. Eu escrevi aqui: só o arrependimento nos faz ser uma morada do Espírito Santo. O jeito de vencer essa natureza, o jeito de vencer esse pecado que te seduz, que te atrai, que te escraviza, o jeito de vencer isso é o arrependimento. Quando você se arrepende, você se torna morada do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar na sua vida. E isso é extraordinário, porque quando você é batizado
no reino, ou seja, mergulhado no reino, quando você entra no reino de Deus, você já teve anteriormente essa experiência. O que a gente faz agora? O que devemos fazer para ser salvo? E o apóstolo Pedro fala, arrependei-vos e sejam batizados, né? Então, quando eu me arrependo, o Espírito Santo vem fazer morada em mim. Eu escrevi aqui, o Espírito Santo opera em mim a regeneração e a santificação, um processo no qual sou cada dia moldado na imagem do Filho de Deus. A cada dia nós somos moldados. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, o Espírito Santo usa todas as coisas, tudo concorre para esse fim, para nos tornar conforme a imagem do Filho de Deus. O Espírito Santo vem habitar em você, e ele vem transformando a tua vida. E isso é legal, porque quando eu olho para mim, eu falo, uau, Paulo, você mudou muito. Porque eu olho para trás, e isso me dá esperança. Eu olho para frente, isso me mostra um grande desafio. Porque eu olho para lá, eu vejo o que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer que eu seja transformado a cada dia e seja cada dia mais parecido com Cristo. Eu olho lá e vejo Cristo, e eu tenho que chegar a ser assim, até que Cristo seja formado em mim. Vai ser difícil, Espírito Santo. Mas eu olho para trás e isso me alegra, porque eu já não sou quem eu era. Eu olho o Paulo do passado, eu olho o Paulo de hoje e vejo, uau, que grande obra tem feito o Senhor na minha vida. Talvez você mesmo não perceba, quando você olha para trás, você vê que o Espírito Santo está operando em você, que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, a cada dia um pouco mais, cada dia um pouco mais, e a ideia é que você seja conformado com Cristo a cada instante, a cada dia, e você resiste, e Ele aperta, e Ele opera, Ele vai lixando, Ele vai desbastando, até que Cristo seja formado na tua vida. Às vezes dói, às vezes você tem que perder coisas, às vezes você tem que aprender coisas, às vezes você tem que passar por experiências muito agradáveis, e às vezes você tem que passar por experiências difíceis, para você aprender a ser semelhante a Cristo. E é um problema, porque só o arrependimento produz isso. Há muitas pessoas que acham esse processo um processo difícil, um processo doloroso, um processo traumático. E o que a gente faz às vezes? A gente pega aquela barra do reino, da entrada do reino, que está lá em cima, lá no alto, e nós temos a sedução, a concupiscência como igreja, de pegar aquela barra e abaixar um pouco. A gente abaixa aquela barra e torna essa barra num ponto, coloca num ponto aceitável, um ponto que dê para as pessoas pularem. Fica mais fácil, eu facilito para que as pessoas possam entrar. E eu escrevi aqui, abaixamos a barra para facilitar a entrada na igreja. Pessoas passam a fazer parte da igreja, mas não passaram pelo arrependimento. Ela não precisa se arrepender, ela não precisa abrir mão daquilo tudo, ela não precisa passar pelo trauma da conversão. Quando você e Deus, só está você e Deus, e você tem que tomar essa decisão de abrir mão do teu passado, abrir mão do teu pecado, abrir mão de todo o teu orgulho, abrir mão de tudo isso e se entregar totalmente, sem nenhum quartinho reserva, sem nada, entregar-se por inteiro ao Senhor, 100% entregues ao Senhor. Não, isso é muito traumático. A gente coloca isso em suaves prestações. Então a gente divide isso aí em 60 vezes. Dá um carnê de 60 vezes para você ir se arrependendo. Então a gente baixa a barra, fica mais fácil para a pessoa saltar. Só que a pessoa entra e faz parte
só que ela não se arrependeu. E é fácil saber quem não se arrependeu. É muito simples. Faça essa prova. Quem se arrependeu tem o Espírito Santo. Amém? Quem se arrepende dos seus pecados, quem se arrepende e recebe Jesus Cristo como seu Salvador, quem vem para Jesus porque está longe de Deus e não quer mais estar debaixo da ira de Deus, essa pessoa se entrega e o Espírito Santo faz morada. Então, quem se arrependeu tem o fruto do Espírito. Quem se arrependeu tem o fruto. Mas quem não se arrependeu não tem o fruto do Espírito. Não consegue. Por quê? O fruto do Espírito é produzido pelo próprio Espírito. Se bem que de vez em quando a gente dá uma aula para as pessoas de como ter o fruto do Espírito, já viu? Ensina a pessoa a ser paciente, a ser bondoso, a ser longânimo, ensina a pessoa a ter fidelidade, ensina a pessoa a ter amor, a ter contentamento, mas não adianta. É tudo artificial, porque você não pode produzir o fruto do Espírito. Só quem produz o fruto do Espírito é o Espírito. Uma jaqueira não vai produzir goiaba. Por quê? Goiaba não é fruto da jaqueira. Goiaba é fruto da goiabeira. O fruto do Espírito é do Espírito Santo. Por isso que a pessoa conseguiu saltar uma barra mais baixo, está dentro, porém as suas atitudes são obras da carne. E às vezes a gente fica exigindo que a pessoa tenha fruto do Espírito, quando ela só pode produzir obra da carne. Eu escrevi aqui, aquela lista que nós lemos ainda agora, daquelas normas do reino, ela parece ser pesada para essas pessoas. E muitas pessoas ainda incentivam dizendo, o importante é o seu coração. O importante é que Deus te ama como você é. Aqui ninguém te julga. O importante é que você está aqui na igreja, louvando a Deus e buscando as bênçãos do Pai. Ou seja, nós baixamos a barra para possibilitar a pessoa saltar para entrar no reino. Mas o máximo que a pessoa consegue fazer é entrar na igreja. Ela salta no possível e cai dentro da igreja. E estando dentro da igreja, ela imagina que está no reino. Isso aqui é uma coisa complicada, eu escrevi aqui. Somente os arrependidos experimentam o que é a verdadeira conversão. Vou ler de novo para você degustar aí. Somente os arrependidos experimentam o que é a verdadeira conversão. E são duas palavras aqui bem interessantes, né? Na vida cristã: arrependimento e conversão. Arrependimento no original é a palavra metanoia, né? Muito utilizada, metanoia, para arrependimento. E para conversão é a palavra epistrefo, né? Epistrefo, que significa mudar a direção. Eu mudo a direção. Então, metanoia significa mudança de mente e epistrefo, mudança de direção. Arrependo, eu mudo a minha mente. E com a mente mudada tem a conversão, ou seja, eu mudo de direção. Só quando alguém se entrega, quando alguém crê e se entrega a Jesus arrependido dos seus pecados, só quando isso é algo genuíno, um arrependimento, acontece o milagre da conversão. A conversão é um milagre, porque é uma ação produzida pelo Espírito Santo.
Não adianta eu querer fazer algo que não seja autêntico, não adianta eu querer fazer algo artificial, uma conversão sintética feita no laboratório. Não adianta, eu vou produzir algo que não é do Espírito, que é algo que é da minha carne. E as pessoas tentam, mas não conseguem. Porém, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, ela olha lá em cima e diz, como o publicano e o fariseu, ele diz como um publicano: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu por mim mesmo não consigo andar como o Senhor deseja. Eu por mim mesmo não consigo saltar isso tudo, é impossível, porque eu sou vendido ao pecado. Por melhor que eu consiga ser, a minha vida ainda estará suja e manchada pelo pecado. Senhor, opera um milagre, faz um milagre em mim, faz um milagre na minha natureza, muda a minha natureza, me muda por dentro, me transforma. E é nesse momento de um arrependimento profundo, quando eu tenho um encontro genuíno com o Senhor, acontece o milagre da conversão. E é nesse milagre, eu escrevi aqui, sim, é nessa hora que os valentes se tornam mosca morta. É nessa hora que o valentão se torna mosca morta. É nessa hora que aquele iracundo, o iracundo nervosinho, ele se torna sangue de barata. É nessa hora que o solitário passa a viver em família. É nessa hora que os tristes e desesperados sentem a alegria e a confiança invadirem o seu coração. É nesse momento. No momento que você se arrepende, o Espírito vem operar na tua vida e acontece essa genuína conversão, você sente o prazer da mudança, a alegria de experimentar a mudança que só Jesus Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Quando nós não temos essa genuína conversão, essa conversão bíblica verdadeira, quando nós simplesmente abaixamos o padrão para que as pessoas possam entrar, os valores das pessoas não mudam. A sua mentalidade, os seus desejos não mudam. Ou seja, a pessoa está aqui na igreja, mas ela ainda sente uma vida vazia. Ainda sente uma vida de frustração. Apesar de fazer parte da igreja, elas vivem tentando preencher esse vazio de alguma maneira. Ainda estão buscando. Ainda elas não encontraram aquilo que pode matar a sede da alma, mesmo estando aqui dentro, sentado aqui, cantando. Porque se não houver a conversão, a busca não termina, porque o vazio da alma não será saciado. Só o Espírito Santo na tua vida fará encher o teu vazio, fará essa sede terminar. Você poderá sentir a alegria. E interessante dessa alegria, é porque é uma alegria que não depende do que está fora. Ou seja, a sua busca termina, porque eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Quando você encontra Jesus, você não, eu não quero outra coisa, eu quero estar aqui. Aí você começa a entender porque as pessoas querem ir para a igreja. Tem culto terça, tem culto tal dia, eu quero ir, eu quero estar na vigília, porque eu quero estar junto dele, eu não quero sair de perto dele. Porque a minha busca terminou, eu encontrei aquele que matou a sede da minha alma. Eu escrevi, o arrependimento, ele é a chave para a conversão. O arrependimento faz com que a tua vida mude de uma forma
que mesmo aqueles que convivem com você, eles vão se espantar. O que aconteceu na vida dessa pessoa? Saiu daqui, foi para aquela igreja e de repente voltou outro. E eu quero terminar te perguntando: o que te falta? O que te falta para você se entregar por completo ao Senhor? Talvez você seja daqueles que escutam música evangélica e gosta de ouvir pregações no YouTube. Você até chora quando escuta uma música bonita que fala o teu coração. Você sente algo especial. Você gosta de estar ali. Porém, você não está disposto a entregar tudo ao Senhor. Você talvez pense, mas se baixasse um pouquinho a barra, seria muito mais fácil. Por que eu tenho que entregar tudo? Por que eu tenho que largar todas essas coisas? É possível eu ter Jesus e ter um pouquinho das coisas do mundo? É possível eu me entregar só 99% ao Senhor e ficar com 1% para mim? O que te falta? O que ainda te prende a esse mundo? O que ainda te prende? E você não experimentou ainda a alegria e o prazer da conversão genuína. O que te falta? Qual é o pecado que você tem que abandonar? Aquilo que Deus já está falando com você. Abra mão disso. Largue isso. Pare com isso. O que eu tenho para você é muito melhor. O que eu tenho para a tua vida é extraordinariamente melhor. Eu tenho a salvação da tua alma. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu termino com uma ilustração. Conta-se uma história que havia um colecionador de vasos antigos, né? Ele tinha diversos vasos antigos lá numa sala especial na casa dele. Tinha uma sala grande, uma iluminação especial. Era um ambiente especial e diversos vasos antigos, né? E vasos únicos, achados únicos. E ele adquiria esses vasos por milhões e milhões de dólares. Um dia ele gostava assim de acordar bem cedo e passear pela sua sala de vasos raros. Ele acordou um dia e tomou seu café e foi em direção à sua sala. E quando ele entra na sala, ele olha para o centro da sala. No centro da sala estava o vaso mais raro de toda a sua coleção. Ele olha para o centro da sala e ele vê o filho dele, pequeno de 5 anos, em cima de um banquinho, pendurado com a mão dentro do vaso e balançando o vaso para um lado e para o outro. Ele se aproxima com medo de gritar e falar alguma coisa e o garoto cair e quebrar aquele vaso único, raríssimo. E ele vai chegando perto quando o garoto vai quebrar o vaso para tirar a mão. Quando ele levanta para quebrar, ele estende a mão e segura o vaso antes que batesse na mesa. E ele começa a brigar com o filho: por que você colocou a mão aí? Por que você colocou a mão nesse vaso? Tira a mão daí! E puxa a mão do garoto, a mão não sai, puxa, não sai, está preso. A mão dele estava preso dentro do vaso e não saía. Aquele vaso assim com fino, né? Aquele gargalo fino e cresce assim, todo decorado, lindo, bordado assim com um negócio de ouro pintado, assim, uma coisa linda, único. E ele grita com o filho, e puxa de cá e puxa de lá, e nada, e gira o vaso, gira e tenta. Já sei, vou colocar sabão. Colocou sabão, não podia molhar muito para não estragar a estrutura ali do vaso, e tenta e nada. Colocou óleo, colocou tudo, não conseguiu. Depois de horas tentando ali, o garoto chorando, o pai pensou: vou ligar para os bombeiros, que os bombeiros sempre têm uma técnica para poder tirar as coisas.
Ligou para o bombeiro e veio uma equipe do corpo de bombeiro na casa dele. Entrou, chegou lá naquela sala especial, aqueles vasos todos. Foram para lá e começaram a tentar tirar a mão do garoto. E tenta aquelas técnicas do bombeiro, técnicas especiais e tudo. Coloca aquilo, coloca a ferramenta, aquele ferramental todinho para tirar a mão do garoto dali de dentro. Não conseguiu tirar. Passaram-se 5 horas mais, quase 6 horas, e não tiraram a mão do garoto ali de dentro. Aí veio o tenente que estava comandando ali a equipe e falou para o pai: nós tentamos todas as maneiras e agora só existe 2 últimas opções. Quais são as opções? A primeira opção é quebrar o vaso. A gente quebra o vaso de uma maneira que não vá danificar muito a estrutura do vaso. A gente tira a mão do garoto e depois manda para um restaurador. Não, esse vaso é único. Ele custa milhões e milhões e milhões de dólares. É incalculável. Não dá, não. Isso aí está fora de hipótese. Nós não vamos quebrar esse vaso. Aí o tenente falou: outra maneira é cortar a mão do seu filho. Não, meu filho é único. Ele é carne da minha carne, sangue do meu sangue? Jamais, eu só tenho esse filho, é meu filho único. Não, cortar a mão dele não. Então quebra o vaso. Quebrar o vaso não, corta a mão, quebra o vaso. O pai começou a chorar. Abraçou o filho, chorando, e falou: meu filho, por que você colocou a mão nesse vaso? E criança, sabe como é que é criança, né? Quem tem filho sabe como é que é. O garoto falou para o pai: pai, é que eu olhei lá dentro do vaso e tinha uma bala lá dentro. E eu meti a mão nesse vaso e eu peguei a bala, e a bala está dentro da minha mão. E eu não vou largar essa bala por nada, porque eu vou chupar essa bala. Criança, né, quando faz aquela birra com uma coisa, ele estava com a mão lá dentro do vaso, que era exatamente o espaço para o braço dele entrar. Quando fechou, a mão não saía, ficou preso ali dentro, a mão dele não saía, porque estava fechado. Eu vou chupar essa bala. Não, meu filho, solta. Não, eu não vou soltar. E ficou ali, ficou um tempão, e o pai teve uma ideia: espera aí, meu filho. Saiu. Passou-se uns 30 minutos, o pai voltou com uma sacola grande. Pegou uma outra mesa, colocou do lado e encheu assim a mesa, tirando coisas da sacola, de balas e guloseimas. Um montão de bala, um montão de guloseima, um montão de doces, coisas assim extraordinárias, bombom, um montão de coisa gostosa lá. Encheu uma mesa todinha. E falou para o filho: filho, eu quero fazer um negócio com você. Se você abrir mão dessa balinha que está aí na tua mão, essa bala que está te prendendo aí dentro desse vaso, se você abrir mão dessa bala, papai vai te dar tudo isso para você. O que você prefere? Ficar com essa balinha que deve estar toda babada na sua mão? Ou você prefere abrir mão dessa bala e ganhar tudo isso que papai preparou para você? O que você prefere, meu filho? Aquele garotinho de 5 anos parou, ficou pensando, olhando para aquela mesa cheia e pensando na balinha que ele nem abriu, nem sabia como é que estava a vida. Eu quero aquilo lá. Então abre mão, meu filho. Mas eu não posso ter aquilo lá e a bala? Não, meu filho. Ou você vai ter essa bala, ou você vai receber tudo que eu tenho para você. O garoto pensou. Aí ele abriu a mãozinha dele lá dentro. A balinha caiu. E a mão dele saiu. Estava livre. E podia desfrutar de tudo o que o pai preparou para ele. Talvez essa seja a sua vida. Talvez você seja preso em coisas que estão te separando da bênção que Deus tem para a tua vida. Talvez você nunca experimentou a alegria da conversão, nunca experimentou o prazer de sentir-se salvo, de estar próximo de Deus, nunca experimentou a presença do Espírito Santo na tua vida, porque você está preso a isso aí que Deus já falou. Abre mão disso, abra mão, solta,
porque é isso que está te separando da bênção de Deus, da salvação da tua alma. E nessa noite, eu quero orar por você, você que ouviu e que entendeu, e que o próprio Espírito Santo está falando para você: essa é a tua noite, esse é o teu momento. Abra mão. Eu já te falei diversas vezes, já enviei pessoas para falar contigo, que eu quero transformar a tua vida, eu quero dar uma experiência como você nunca teve. Você vai saltar para além das tuas alturas, você vai saltar e experimentar a alegria de estar no reino de Deus, um reino de paz, de alegria, da presença do Espírito Santo. Tudo isso Deus tem para você, e é impossível você fazer isso sem você se arrepender e abrir o seu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. Eu não quero mais viver no sofrimento, eu não quero viver nessa incerteza, eu não quero mais viver sem a salvação da minha alma. Eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu preciso encontrar a paz, eu preciso que a sede da minha alma termine. Essa é a sua noite. Enquanto o grupo de louvor vai estar cantando uma canção, eu queria que você que está aí na sua casa, não se importa com quem está do teu lado, não se importa com quem está olhando, não, esse é o teu momento, é você e Deus. Feche seus olhos se você puder, e fale com Deus: eis-me aqui. Enquanto você ouve essa canção, vá confessando os teus pecados, falando para Deus, pedindo: entra na minha vida, muda-me, Senhor, nessa noite. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele não desiste da tua vida. Talvez nessa quarta-feira você não imaginasse ouvir isso, mas Deus está falando ao teu coração. Assim como essa pessoa que escreveu aqui, a Jaqueline, ela pede oração por ela, porque não está nada fácil. Assim ela escreveu: não está nada fácil. Jaqueline, essa é a sua noite. O Espírito Santo está aí, querendo transformar a tua vida, essa situação difícil que você está atravessando. Você acha que não dá mais, você acha que não consegue mais, porque você de fato não consegue. Porém, o Espírito Santo é capaz de transformar qualquer situação que você esteja. Não existe buraco tão profundo que você entre, que o braço do Senhor não consiga ir até lá e te tirar. E essa noite Ele quer transformar o teu coração. Ele não desiste de você. Vamos cantar mais uma vez? Cantemos mais uma vez. Não importa a tua situação, Ele te ama. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também.
Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desistiu de mim. Ele não desiste de você. Ele não desiste. 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 Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu orar pela tua vida. Senhor, essa pessoa que está me ouvindo agora, que sentiu a presença do teu Espírito Santo e entendeu que o Senhor não desiste. Essa pessoa que entendeu que pelas suas próprias forças ela não vai conseguir entrar no reino, porque entrar no reino é um milagre do Espírito Santo. Obedecer e seguir as normas do reino é uma ação da presença do Espírito Santo na nossa vida, porque por nós mesmos nós não conseguimos, na nossa própria força a gente não consegue. E talvez essa pessoa que está me ouvindo já faça parte de uma igreja, já faça parte de uma congregação, mas ela sente a sua vida frustrada, ela sente que a sua vida cristã não vai adiante. Por mais que ela tente, a frustração a alcança. Por mais que ela tente escapar, o pecado a derruba em cada esquina. Ela tenta escapar, tenta de um lado, porém o pecado aprende, derruba e arrasta de volta. Pessoas que estão no adultério, pessoas que estão na fornicação, pessoas que estão na corrupção, na mentira, nas drogas, e tenta disfarçar e vestir uma capa de crente, porém não consegue. Fica uma semana, 2 semanas, 3 semanas, mas cai de novo, e o inimigo humilha, e as pessoas humilham, e o diabo fala: desiste, porque você não nasceu para isso. Mas existe boa nova para você nessa noite. O Espírito Santo quer te transformar, e Ele vai fazer essa obra, esse milagre no teu coração, e você vai experimentar o novo nascimento, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Pai, toma essa vida nas tuas mãos, e assim como o Senhor fez na minha vida, na vida da Luciana, na vida de todos os músicos que estão aqui, Senhor, assim como o Senhor fez na vida de cada um que está ouvindo, que faz parte dessa congregação, assim como o Senhor mudou a nossa vida, transformou a nossa alma, que essa pessoa seja transformada nessa noite, que não esteja apenas numa igreja, que ela não fique apenas dentro de uma igreja, mas que agora ela possa fazer parte do reino, entrar no reino, experimentar a alegria de ser da família de Deus. Isso é muito mais do que ser de uma igreja. É nesse momento que pertencer a uma igreja faz sentido. Que essa experiência seja vivida por cada um que está ouvindo, pedindo e abrindo o seu coração nessa noite.
em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus.